Expressão artística é uma forma de ser humano expressar suas emoções, sua história e sua cultura através de alguns valores estéticos, como beleza, harmonia e equilíbrio. A arte pode ser representada através de várias formas, em especial na música, no desenho, na pintura, no cinema, na dança e entre outras. Desde a antiguidade, a música é utilizada para o bem-estar, elevação espiritual, fins nobres ou terapêuticos. Escritos de mais de 4.000 anos antes de Cristo, na China, Índia, Egito e outros povos relatam isso. Platão, de 427 a.C., já afirmava que a música é o remédio da alma e que podia transformar o homem e toda a sociedade. A música é uma forma de arte que se constitui na combinação de vários sons e ritmos, seguindo uma pré-organização ao longo do tempo. A palavra música vem do grego e significa a arte das musas. É considerada por diversos autores como uma prática cultural e humana. Não se conhece nenhuma civilização ou agrupamento que não possua manifestações musicais próprias. Embora nem sempre seja feita com esse objetivo, a música pode ser considerada como uma forma de arte, considerada por muitos como sua principal função. A criação, a performance e o significado e até mesmo a definição de música variam de acordo com a cultura e o contexto social. A música vai desde composições fortemente organizadas, música improvisada, até formas aleatórias. Pode ser dividida em gêneros e subgêneros. Contudo, as linhas divisórias e as relações entre gêneros musicais são muitas vezes sutis, algumas vezes abertas à interpretação individual e ocasionalmente controversas. Há evidências de que a música é conhecida e praticada desde a pré-história. Provavelmente, a observação dos sons da natureza tenha despertado no homem, através do sentido auditivo, a necessidade ou vontade de uma atividade que se baseasse na organização de sons. Embora nenhum critério científico permita estabelecer seu desenvolvimento de forma precisa, a história da música confunde-se com a própria história do desenvolvimento da inteligência e da cultura humana. A música como um fato social. Por trás da multiplicidade de definições se encontra um verdadeiro fato social, que coloca em jogo tanto os critérios históricos quanto os geográficos. A música passa tanto pelos símbolos de sua escritura, como pelos sentidos que são atribuídos a seu valor afetivo ou emocional. É por isso que no Ocidente nunca parou de se estender o fosso entre as músicas do ouvido, próximas da terra e do folclore e dotadas de uma certa espiritualidade, e as músicas do olho, marcadas pela escritura e pelo discurso. Nossos valores ocidentais privilegiam a autenticidade autoral e procuram escrever a música dentro de uma história que a liga, através da escrita, à memória de um passado idealizado. As músicas não ocidentais, como a africana, apelam mais ao imaginário, ao mito, à magia e fazem ligação entre a potencialidade espiritual e corporal. O ouvinte dessa música, bem como da música folclórica ou popular ocidental, participa diretamente da expressão do que ouve, através da dança ou do canto grupal, enquanto que um ouvinte de um concerto na tradição erudita assume uma atitude contemplativa, que quase impede sua participação corporal, como se só a sua mente estivesse presente ao concerto. O desenvolvimento da notação musical e a constituição artificial do sistema de temperamentos consolidou na música o dualismo corpo-mente típico do racionalismo cartesiano. E de tal forma, esse movimento se fortaleceu que mesmo a música popular ocidental, ainda que menos dualista, se rendeu à sistematização na qual se mantém até hoje. Enquanto não executada, a música é apenas potencial, e é na execução que ela se torna existente. A atuação pode se estender da improvisação de solos às bem organizadas apresentações repletas de rituais, como o moderno concerto clássico, o concerto de rock ou festividades religiosas. O executante é um músico, que pode ser um instrumentista ou um cantor. Quando a execução é feita individualmente, é chamada de solo. O extremo oposto é a execução em conjuntos vocais, instrumentais ou mistos. Muitas culturas mantêm fortes tradições nas atuações solo, como por exemplo, na música clássica indiana, enquanto que outras, como em Bali, têm ênfase nas atuações de conjuntos, mas o mais comum é uma mistura das duas. Conjuntos podem ter solistas permanentes, como o vocalista ou guitarrista principal da banda de rock, ou ocasionais,
como o solista do concerto erudito. Solistas são os encarregados de reproduzir a linha melódica que guia a música naquele instante. A variedade de conjuntos existentes é imensa e as combinações possíveis são ilimitadas. A execução musical pode ocorrer em um contexto íntimo ou mesmo solitário, mas é comum que ocorra dentro de um evento ou espetáculo. Entre os eventos mais comuns estão as festas, concertos, shows, óperas, espetáculos de dança, entre outros. Cada evento tem características próprias e normalmente obedece a um ritual específico. Eventos mais teatrais, como o concerto e a ópera, exigem do público uma atitude contemplativa e silenciosa, enquanto que um show de rock ou uma roda de samba presumem a participação ativa do público na forma do canto e da dança. De qualquer forma, a música deve ser contemplada, apreciada e a expressão artística em forma de música nunca deve perder seu valor. Outra forma de nos expressarmos é quando utilizamos o nosso corpo. Podemos fazer isso de diversas formas, como por exemplo no meio da dança ou de performance. A dança é a arte de mexer o corpo através de uma cadência de movimentos e ritmos, criando uma harmonia própria. Porém, não é somente através do som de uma música que se pode dançar, pois os movimentos podem acontecer independentemente do som que se ouve ou até mesmo sem ele. A história da dança retrata que seu surgimento se deu ainda na pré-história, quando os homens batiam os pés no chão. Já as danças em grupo passaram a acontecer através dos rituais religiosos, em que as pessoas faziam agradecimentos ou pediam dádivas aos deuses, com as chamadas danças astroteológicas, em homenagem a Osíris, no Egito, há cerca de 2000 anos a.C. Hoje em dia, as danças são muito mais divulgadas e aceitas por todo mundo. Porém, cada lugar possui particularidades. Nos países do Oriente Médio, por exemplo, a dança do ventre é muito difundida. No Brasil, o funk e o samba são populares. Por conta do surgimento em lugares, períodos e culturas diferentes, existem grandes variedades de dança, como balé, contemporânea, flamenco, valsa e por aí em diante. Por outro lado, a performance artística surgiu por volta da década de 1960 e consiste numa forma de expressão que pode incluir várias disciplinas diferentes, como a música, poesia, vídeo ou teatro, geralmente usando expressões corporais. Esse tipo de evento pode ser improvisado pelos artistas e ter ou não um público, sendo um espetáculo em que o artista atua com inteira liberdade por conta própria, interpretando papéis ou criações de sua própria autoria. Na maioria dos casos, as performances são ligadas a críticas sociais recorrentes, porém também podem ser justificadas inteiramente pelo íntimo do artista. Em alguns casos, as performances ligadas à body art se tornam sensoriais ou até masoquistas. Exemplos de performistas que levaram seus corpos ao extremo pela arte são Chris Burden, que rastejou sobre um piso coberto com cacos de vidro, levou tiros e foi até mesmo crucificado em automóveis. Sua obra mais conhecida é a performance Shoot, em que pediu para um amigo atirar em seu braço com um rifle em plena galeria de arte. Era uma alusão ao trauma causado pela Guerra do Vietnã, que caminhava então para o fim. Fiz essa performance durante a guerra, quando milhares de garotos da minha idade eram alvos de disparos, lembra Burden em uma de suas últimas entrevistas. Outra artista muito conhecida é Marina Abramovic. Seus temas mais recorrentes são o relacionamento com a plateia e os limites do corpo e da mente. Dentre suas performances mais famosas encontram-se Ritmo Zero, de 1975, onde a artista colocou 72 itens sobre uma mesa, entre eles um machado, uma pistola e uma bala de revólver, e ficou por 6 horas em pé, à disposição para que o público fizesse o que bem entendesse com ela, sem resistência. Os espectadores rasgaram suas roupas, a mutilaram e um chegou a colocar a arma na mão da artista e apontá-la para o seu pescoço. Outro trabalho famoso é intitulado Inspirar e Expirar, de 1977, trabalho realizado com o parceiro Lai, com o qual realizou famosas performances entre os anos de 1970 e 1980. Ajoelhados um de frente para o outro, Marina esvaziava seus pulmões e o Lai os enchia, criando um movimento contínuo e sufocante de troca de ar entre os dois. O desenho é talvez a forma de expressão artística mais conhecida entre o grande público, e por isso a mais democrática. Seja nas tiras de jornais, nos animes japoneses ou nos estudos de Da Vinci, o desenho é e sempre será uma das formas mais apreciadas de arte. A leitura que se faz de uma imagem dependerá sobretudo da cultura e conjunto de experiências sociais do observador, podendo ser interpretada e sentida de formas diferentes por pessoas diferentes, cada qual com seu jeito de interpretar o que vê. Da mesma forma ocorre com o artista.
Ao criar o desenho, ele pode expressar aquilo que sente, o que crê, o que almeja ou o que vive. É por isso que vemos uma grande variação na forma e conteúdo dos desenhos ao longo da história. E é por isso que um mesmo desenho pode despertar em pessoas diferentes sentimentos. Durante toda a história, os desenhos foram usados tanto para distrair e entreter, quanto para provocar reflexões. As charges e os cartoons, por exemplo, são muito usados pelos desenhistas para fazer críticas às situações do cotidiano ou chamar atenção para temas importantes. Outras modalidades de desenho são desenho técnico, que é aquele usado para a projeção de peças e máquinas. Desenho artístico, que é o nome dado aos desenhos que fazem representações bastante realistas de pessoas, paisagens e objetos. Os quadrinhos, que são um conjunto de desenhos que apresentam uma história real ou não através de imagens sequenciais. Ilustração, que é o desenho usado para dizer através de imagens o que está escrito em um texto. Grafite, que é o desenho feito em fachadas e muros. Animação ou desenhos animados, são os desenhos projetados em sequência de forma a provocar a ilusão de movimento das figuras representadas. Caricatura é o desenho cômico feito baseado em alguma pessoa e que se parece com ela. Cartoon é o desenho que apresenta um quadro geral e trabalha com temas universais. E a charge, que é o desenho que pode apresentar um quadro geral, mas tem como tema um assunto específico e, na maioria das vezes, sobre algo real. Atualmente, o desenho encontra formas de expressão e recursos muito mais variados. De materiais super tecnológicos e locais inusitados, a temas polêmicos que tratam de problemas e pessoas reais ou fictícios. O desenho possui a capacidade de disseminar cultura entre todas as classes sociais. É por isso que é tão difícil encontrar alguém que não goste de desenho. A pintura se envolve em significados, sendo notória sua necessidade para o homem. Há muito tempo, o ser encontrou uma forma de expressão para aquilo que deslumbrava seus olhos, e atualmente, a pintura tem uma força além da compreensão humana. Muitas delas têm significados por trás de suas telas, mensagens subliminares, como denúncias sociais, ou apenas feitas para colocar em tintas, o que não se consegue dizer como diz Edward Hopper. Se você pudesse dizer em palavras, não haveria razão para a pintura. A principal função da pintura, desde cedo, é atribuir a telas e tintas sentimentos, recados, retratos de marcos históricos, dentre outros. A partir do Renascimento, nascem as pinturas mais conhecidas e marcantes de toda a história da arte, tais como a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, e suas diversas interpretações e mensagens que deixam muito a esconder por trás de seu sorriso misterioso, o Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli, e a mitologia da Vênus perfeita, além de muitas outras, como a criação de Adão e a Última Ceia, sendo essa última um afresco. Hoje em dia, a arte tem várias ramificações, ganhou novos sentidos e tendências, além de quebrar todos os paradigmas de que a arte necessita de um padrão, sendo apenas uma forma de expressão para botar em forma o que se vê. A arte moderna contempla não só pinturas, mas também exposições de cenários inteiros ou performances artísticas que tentam conceituar um contexto sobre o que se vê. Quando a fotografia surgiu, em 1826, muito se discutiu a respeito do seu valor artístico. Diziam que a imagem era feita pela máquina, e não pelo fotógrafo. Muitos teóricos da época, incluindo Baudelaire, um dos mais expressivos representantes da cultura francesa, negavam publicamente a fotografia como forma de expressão artística, alegando que a fotografia não passa de refúgio de todos os pintores frustrados, ou seja, aqueles que não sabiam pintar recorriam à fotografia, por esta ser um procedimento puramente técnico que não exigia nenhum dom artístico. A fotografia, como um novo advento que permitia a representação fiel da realidade, conturbou o mundo cultural e artístico europeu. Acreditava que a fotografia substituiria a pintura e o desenho. Segundo o filósofo Walter Benjamin, já se haviam gasto sutilezas em decidir se a fotografia era ou não arte, mas, preliminarmente, ainda não se haviam perguntado se esta descoberta não transformaria a natureza geral da arte. De fato, o surgimento da fotografia alterou drasticamente o mundo da arte. Por um lado, o surgimento da fotografia fez com que a pintura procurasse outras formas de interpretação da realidade. Assim, a pintura sentiu-se obrigada a produzir imagens que a câmera fotográfica não conseguia registrar. Como exemplos extremos, podemos citar o cubismo e o expressionismo. A discussão sobre se a fotografia é arte ou não é longa e envolve uma diversidade de opiniões. Muitos não a consideram arte, por ser facilmente produzida e reproduzida, mas a sua verdadeira alma está em interpretar a realidade, não apenas copiá-la. Nela, há uma série de símbolos organizados pelo artista
e o receptor os interpreta e os completa com mais símbolos de seu repertório. Fazer fotografia não é apenas apertar o disparador, tem de haver sensibilidade, registrando um momento único e singular. O fotógrafo recria um mundo externo através da realidade estética. Em um mundo dominado pela comunicação visual, a fotografia só vem para acrescentar. Pode ser ou não arte, tudo depende do contexto, do momento, dos ícones envolvidos na imagem. Cabe ao observador interpretar a imagem, acrescentar a ela seu repertório e sentimento. O Brasil existe como exibição e entretenimento desde 8 de julho de 96, quando ocorreu a primeira exibição de cinema do Brasil. Numa sala alugada do Jornal do Comércio, foram projetados 8 filmetes de cerca de 1 minuto cada e retratando apenas cenas pitorescas do cotidiano de cidades da Europa. Só a elite carioca participou deste fato histórico para o Brasil, pois os ingressos não eram muito acessíveis. Nos anos 50, por influência do neorrealismo italiano, surge no Rio um profundo questionamento às tentativas de transplantar Hollywood para o Brasil e, junto com ele, o sentimento de nacionalismo em nosso cinema. Alex Vianney realiza Agulha no Palheiro em 53 e Nelson Pereira dos Santos filma Rio 40 Graus em 55, ambos com baixo orçamento, temática popular e busca de um realismo brasileiro, que deram origem ao cinema novo. O filme de Nelson termina proibido pela censura, desencadeando uma campanha de estudantes e intelectuais pela sua liberação. Após o golpe militar, em março de 64, os cineastas se interrogam sobre o futuro e sobre as suas próprias atitudes de classe. Os filmes marcantes desse segundo momento do cinema novo são O Desafio, de Paulo César Saraceni, e Terra em Transe, de Glauber Rocha. Com a criação do AI-5 em dezembro de 68, a ditadura militar fecha o Congresso e os partidos políticos existentes, e censura a mídia e as diversões públicas. Neste terceiro momento, o cinema novo volta-se para o passado com O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de Glauber Rocha, e Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade. Em outubro de 1982, a crise econômica do país piora com a falta de dinheiro para pagar a dívida externa, falta dinheiro para que o consumidor brasileiro possa ir ao cinema e a produção volta a cair. Os exibidores, donos de cinemas, começam uma batalha judicial contra a lei da obrigatoriedade e em muitas salas simplesmente param de passar filmes brasileiros. Graças à lei do curta, que obriga a sua exibição antes do longo estrangeiro, o curta-metragem passa a ser o único cinema brasileiro com acesso ao mercado. Assim, em todo o país, surgem novos cineastas e novas propostas de produção, e os curtas brasileiros ganham vários prêmios internacionais. Em 1990, quando Fernando Collor assume a presidência da República e confisca as reservas financeiras particulares da população, a Embrafilme, o Concine, a Fundação do Cinema Brasileiro, a regulamentação do mercado e até mesmo os órgãos encarregados de produzir estatísticas sobre o cinema no Brasil foram extintos. A partir de 95, começa-se a falar numa retomada do cinema brasileiro. Novos mecanismos de apoio à produção, baseados em incentivos fiscais e numa visão neoliberal de cultura de mercado, conseguem efetivamente aumentar o número de filmes realizados e levar o cinema brasileiro de volta à cena mundial. O filme que inicia este período é Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, de Carla Camurati. No entanto, as dificuldades de penetração no seu próprio mercado continuam. Alguns filmes lançados na primeira década do novo século, com uma temática atual e novas estratégias de lançamento, como Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, Carandiru, de Hector Babenco e Tropa de Elite, de José Padilha, alcançam grande público no Brasil e perspectivas de carreira internacional. Segundo o crítico Luiz Anenhoritio, Cidade de Deus, por sua importância, teria sido o marco final do período conhecido como a retomada do cinema brasileiro. Desde a retomada, o cinema brasileiro só tem expandido e ganhado reconhecimento dentro e fora do país. Os cineastas brasileiros têm se destacado em curtas e longas metragens e, além disso, têm sido premiados nacional e internacionalmente.